Olá, é mais uma vez com alegria que estamos juntos através do vídeo. Eu tenho a alegria de ter esse momento com vocês, quando estudamos a Palavra de Deus. Fico muito feliz ao saber que vocês têm acessado os nossos vídeos, compartilhado os nossos vídeos. Que Deus abençoe você, a sua casa, nesse tempo de pandemia. Que Deus fortaleça cada um de vocês. Que Deus dê sabedoria e que Deus dê também ousadia para lutarem nesse momento de muita dificuldade. O texto que escolhi para a nossa meditação está em Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Se você ler todo o texto até o verso 26, nós temos um texto maior que vai falar a respeito da situação do apóstolo Paulo e o progresso do Evangelho, a situação de Paulo, como Paulo estava vivendo naqueles dias. O texto diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 14. Quero começar minha fala nesta oportunidade, lembrando uma grande serva de Deus no passado, que viveu num momento muito difícil e que experimentou durante a sua vida um tempo de pandemia. O nome dela é Jane Fanny Crosby. Ela nasceu no dia 24 de março de 1820 e faleceu no dia 12 de fevereiro de 1915. Algumas coisas nos chamam a atenção a respeito desta irmã. Aos 10 anos, ela memorizava 5 capítulos da Bíblia por semana. 5 capítulos por semana ela memorizava. Aos 15 anos, ela já sabia de cor os 4 evangelhos e os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, lá no início da Bíblia, os 5, o Pentateuco. Ela sabia de cor Provérbios, Cântico dos Cânticos e muitos outros salmos. Você que me acompanha, que tem 15 anos de idade, qual é o texto bíblico que você sabe de cor? Reflita sobre isso. Aos 12 anos de idade, ela começou a estudar música. Com 23 anos, ela foi ao Congresso americano falar em defesa da educação dos cegos, quando leu um poema. Diz a história que ela foi a primeira mulher a falar no parlamento daquele país. Ela apoiou o presidente Abraham Lincoln na causa abolicionista. Quando houve uma epidemia de cólera, essa epidemia aconteceu por volta de 1846 a 1860. Se você pesquisar, você vai encontrar essas informações. Essa epidemia começou na Índia e matou milhares e milhões de pessoas, segundo os relatos que nós lemos. Começou na Índia e matou muitas e muitas pessoas. Nos Estados Unidos teria matado milhares de pessoas. Em Nova York, a cidade em que ela morava, matou milhares de pessoas. Diz a história que na época dessa epidemia, quando muitas pessoas saíam de Nova York procurando lugares do interior, fugindo, ela preferiu ficar na cidade. Ela começou a auxiliar como enfermeira e ela ajudou muitas pessoas como enfermeira ali em Nova York durante esta epidemia da cólera. Depois você pesquisa sobre isso. Esta irmã, ela compôs inúmeros hinos evangélicos, aproximadamente, diz os estudiosos, 6.000 hinos. 6.000 hinos. Você que é músico, quantos hinos você já compôs? Nós cantamos muitos destes hinos, encontramos muitos deles aqui no nosso Inário Novo Cântico. Eu separei alguns, só para você ter uma ideia. Você que é presbiteriano, você conhece bem o Inário Novo Cântico. Você que não é presbiteriano, você pode pesquisar na internet, Inário Novo Cântico, você vai ver as letras do hino. Eu separei as letras que esta irmã compôs.
Ela compôs o hino 41, o 42, o 43, o 49, o 144, o 222, o 226 e o 315. Pare um pouquinho, eu gostaria de convidar você para depois ler a letra, ou as letras dos hinos que citei. Extraordinário. Um detalhe, ela recebia, diz a história, muito pouco pelos hinos. Ela viveu toda a sua vida de aluguel. Ela não conseguiu comprar uma casa. Mas tem mais um detalhe em relação à vida desta irmã Fanny Crosby. Ela era cega. Logo com 6 semanas de vida, ela teve uma gripe muito forte que deixou seus olhos inflamados. E o remédio usado danificou o nervo óptico e ela nunca mais enxergou. Cega, logo no primeiro mês de vida. Ela perdeu o pai ainda no seu primeiro ano de vida. Eu não sei detalhes em relação à sua mãe. Conta-se a história que ela foi criada pela madrasta e pela avó. Essa irmã, ela foi ricamente abençoada pelo ministério da sua avó. Diz a história que ela, quando menina, teve a mensagem do Evangelho plantada em seu coração por sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para ela. Você que é avó, que é mãe, que é pai, que é avô, você lê a Bíblia para os seus netos? Interessante, ela diz algo sobre a sua cegueira. Ela diz assim, olha que coisa linda que ela diz a respeito da sua cegueira. Parecia planejado pela providência santificada de Deus que eu deveria ser cega toda a minha vida. E eu lhe agradeço a dádiva. Se visão terrestre perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não a aceitaria. Eu não poderia ter cantado hinos de louvor a Deus se eu estaria distraída pelas coisas bonitas e interessantes ao meu redor. Ela foi professora também. O segredo de sua alegria, dizem os historiadores, foi registrado em sua primeira composição, quando tinha apenas 8 anos de idade. Olha só que lindo. Preste atenção. Ela disse assim, na sua primeira composição, aos 8 anos de idade: que pessoa feliz eu sou. Embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver. Chega, né? Ela soube, como ninguém, usar as adversidades da vida para a glória de Deus. A pergunta é: e você? Como tem usado as adversidades de sua vida? Como você tem reagido aos impropérios e dificuldades que surgem em sua jornada dia após dia? Como você tem reagido durante esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades que todos nós e o mundo todo atravessa? Eu escolhi um texto que fala a respeito do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Ele sempre desejou estar em Roma, a capital do império, para ali manifestar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Seu desejo era ir a Roma como pregador, porém, agora ele está na maior e mais influente cidade do império como prisioneiro. Para você conhecer quais os motivos que levaram Paulo à prisão e a sua viagem até Roma, leia Atos dos Apóstolos.
a partir do capítulo 21, começa lá no verso 17, até o capítulo 28, tem toda a história, o motivo pelo qual Paulo foi preso, todos os detalhes da sua prisão ali em Jerusalém, os detalhes da sua viagem, o naufrágio, e assim por diante, todos os detalhes até Roma. Leia lá depois, você vai saber o motivo pelo qual foi preso. Enfim, Paulo está preso em Roma. Chegou a Roma, na verdade, chegou à grande cidade, a mais influente da época, a grande Roma, do grande imperador Nero. Desculpe. De fato, esse era o seu sonho. Era o grande sonho do grande apóstolo dos gentios, estar em Roma para ali pregar o evangelho. Porém, irmãos, olhando para a sua situação, parece que tudo deu errado. Parece que tudo havia chegado ao fim, parece não haver mais esperanças. Paulo está preso, não há mais o que fazer. Mas se você conhece a história do apóstolo Paulo, você sabe que tipo de homem era ele. O apóstolo Paulo era um tipo de homem que, se você desse um limão a ele, ele fazia do limão a limonada, conforme dizem aí nas gírias, né? Paulo é aquela pessoa capaz de transformar tragédias em bem-aventuranças, lágrimas em sorrisos, desesperança em esperança, descrença em fé, medo em ousadia, fraqueza em força, morte em vida. Tudo isso porque o seu estilo de vida estava alinhado ao grande mestre, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. E o apóstolo Paulo entende isso. Ele vai citar isso. É o Jesus que transforma. Me transformou e agora eu sou usado por Ele, e eu dia a dia vivo uma vida transformada e transformando tudo que está à minha volta, diz Paulo. Enquanto ele está preso em Roma, a igreja de Filipe, uma igreja fundada por ele, fica sabendo da sua prisão e, preocupada com a sua situação, envia-lhe uma carta e ofertas por meio de Epafrodito, esperando em breve ter notícias da situação de Paulo. Então, Paulo, ao receber Epafrodito, ele vai agora, depois de tomar ciência da preocupação da igreja em relação à sua situação, ele vai escrever uma carta à igreja. Nesta carta, ele agradece pela oferta recebida, ele informa a igreja a respeito da sua situação em Roma, ele encoraja a igreja a se manter firme diante das lutas e perseguições da época. Ele exorta a igreja a regozijar-se em Deus, independente das circunstâncias, e ele adverte a igreja a tomar cuidado com os ensinos falsos e também com os falsos mestres. Já aqui no capítulo 1, versos 12, 13 e 14, que nós lemos, Paulo fala da sua situação e de como o evangelho progredia ali na cidade de Roma. E Paulo vai compreender que a sua situação coopera para a propagação do Evangelho. Aliás, foi ele mesmo que disse em Romanos 8, 28 as seguintes palavras. Ele disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos para esses 3 versos, nós aprendemos pelo menos 3 lições importantes para a nossa vida. Lições que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, no dia a dia, nós também, assim como a nossa irmã missionária, a Fanny Crosby, assim como o apóstolo Paulo, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa jornada, nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos ver o Evangelho da graça de Deus sendo disseminado entre as pessoas. A primeira lição que eu quero observar com vocês, eu separei só 2, é que devemos transformar obstáculos em oportunidades. Transformar obstáculos em oportunidades. Veja comigo de novo o verso 12, que diz assim: quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso. A prisão em que Paulo estava é diferente, não é diferente das prisões dos nossos dias, mas também não era uma masmorra. Foi permitido a Paulo, quando chegou em Roma, e ele era um cidadão romano, e ele não era um assassino, um malfeitor. Ele foi preso, depois você lerá quais os motivos, eu já disse lá em Atos capítulo 21 em diante. Então ele está ali em Roma, e foi permitido a ele que ele alugasse uma casa, e ele ficasse preso nesta casa. Agora, ele não ficou preso ali sozinho, não, você vai morar naquela casa e nós vamos vigiar a casa. Não, ele foi acorrentado a ele um soldado romano. Então Paulo está preso numa casa e está acorrentado a um soldado. 24 horas por dia ele está acorrentado a um soldado. De 6 em 6 horas revezavam-se os soldados. O turno para o trabalho dos soldados naquela época eram de 6 em 6 horas. A cada 6 horas um soldado diferente vinha, tirava a corrente dele, do soldado, e colocava, do soldado que estava ali, colocava no outro soldado. É um negócio assim, você vai entender o que eu estou falando. E a corrente estava ligada a Paulo. Então Paulo está preso em Roma. Ele vai ao banheiro, o soldado está acorrentado a ele. Ele vai comer, o soldado está acorrentado a ele. Ele vai tomar banho, o soldado está acorrentado a ele. Ele vai receber pessoas, e se nós lermos lá em Atos 28, nós vamos ver que recebia muitas pessoas durante o dia, ia pregar para essas pessoas, ensinava, aconselhava, e aí o soldado estava acorrentado a ele. E Paulo não lamenta a situação. Hora nenhuma ele lamenta a sua situação, ele não questiona Deus, ele não fala assim: olha, já que estou aqui nessa situação, o melhor que tenho que fazer é ficar quieto. Não, ele não questiona, ele não lamenta, ele não murmura, ele não reclama, ele olha como uma grande oportunidade que tem para pregar o Evangelho aos soldados, e é isso que aconteceu. Ele diz assim: quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas da guarda pretoriana e de muitos outros. Interessante, né? Porque Paulo não estava proibido de falar, e ele pregava. Imagina ele pregando para algumas pessoas ali, os soldados que estavam perto ouvindo, querendo ou não, eles teriam que ouvir, que estava acorrentado a Paulo, para então mantê-lo ali preso. Não só isso, mas diz que ele foi conhecido de todos os demais, ou seja, toda a equipe do governo que ia ali, quem ia levar alimento, ouvia Paulo pregar. Se precisasse de uma assistência médica, o médico, ou o enfermeiro, ou quem fosse ali, ouvia Paulo pregar. Quem estava limpando a casa, ouvia Paulo pregar. Paulo, então, transformou aquela circunstância negativa, aquele antes obstáculo, em uma grande oportunidade. Quais as circunstâncias negativas, quais os obstáculos, quais as dificuldades que você tem enfrentado durante esse tempo, que você às vezes tem murmurado e reclamado? Transforme isso em oportunidades. Oportunidades para você vencer as lutas, para você propagar o reino de Deus, para você glorificar a Deus. Mas tem uma outra lição aqui. Eu disse que seria 2 lições, o tempo corre. A segunda lição está no verso 14, e ele diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Além de transformar obstáculos em oportunidades, nós vemos aqui o incentivo. A outra lição que nós aprendemos é o incentivo a outros a permanecerem firmes na fé. O incentivo. Nós podemos ser encorajados mutuamente e termos confiança em Deus e sermos mais ousados na fé.
Quando nós vemos a ação de Deus através de alguém que nós conhecemos, quando nós vemos testemunho de alguém, nós somos encorajados também a lutarmos, a batalharmos e a falarmos ousadamente da nossa fé. As correntes de Paulo não apenas abriram portas aos soldados, às demais pessoas, aos pagãos, mas também abriram porta e deram coragem aos crentes que ali estavam, que estavam com medo de propagar o Evangelho, com medo de serem presos também, de serem perseguidos, mas ao verem a ousadia de Paulo, a alegria de Paulo, ao verem o modo de vida de Paulo, mesmo preso, sem reclamar, eles também agora de forma desassombrada, sem assombro, eles propagam o Evangelho. Muitos crentes que viviam em Roma tiveram uma nova coragem quando viram a fé e a determinação e a ousadia do apóstolo Paulo. A prisão de Paulo deu àqueles cristãos uma maior confiança e ousadia. Por que isso? Eles viram que Paulo tinha alegria em meio a uma provação tão grande. Na verdade, eles viram a alegria de Paulo em meio a uma provação tão grande. O apóstolo Paulo estava sempre alegre, sempre alegre. Lá nesta mesma carta, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eles viram a alegria de Paulo, eles viram a maneira com que Paulo reagia às dificuldades do dia a dia. Eles viram a alegria do apóstolo Paulo. Outra coisa que eles viram que Deus estava cuidando de Paulo, mesmo nas circunstâncias adversas. Deus estava cuidando de Paulo, mesmo nas circunstâncias adversas. Veja como Deus cuidou através das próprias autoridades, porque quando ele chega ali, foi permitido que ele alugasse uma casa, ele não foi direto para a prisão, para ser colocado no meio de malfeitores, ele foi permitido que ele, é lógico, ele tinha que alugar do seu bolso e tudo mais, foi permitido a ele que ele alugasse uma casa, e ele ficasse ali preso naquela casa, sem estar no meio dos malfeitores. É Deus cuidando. Deus cuidou através da igreja de Filipos, e a igreja de Filipos, ela envia a Paulo, através de Epafrodito, uma oferta em dinheiro, uma ajuda em dinheiro para Paulo, e aí permitindo que ele pagasse as suas despesas em Roma, pagasse o aluguel, pagasse a sua alimentação, as coisas necessárias do dia a dia. É Deus cuidando. Eles viram que mesmo em meio às diversidades, Deus não abandonou o seu servo, Deus continuou cuidando dele. Outra coisa que eles viram em último lugar, eles viram que Deus ainda estava usando Paulo, mesmo na prisão. Eles viram Deus usando o apóstolo Paulo mesmo na prisão. Paulo não parou de pregar, hora nenhuma. Se você for lá para o final do livro de Atos, eu vou caminhar aqui rapidamente, eu vou ler com vocês em Atos capítulo 28, é o finalzinho do livro, e a partir do verso 23, depois que Paulo chegou, depois que ele foi para aquela casa, o verso 23 do capítulo 28 diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Olha, a residência alugada. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo, mesmo preso, é usado tremendamente por Deus. Usado tremendamente por Deus. O verso 30 desse mesmo capítulo diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O homem está preso, o homem tem um soldado acorrentado a ele 24 horas por dia, mas ele prega. Deus usa o apóstolo Paulo para então manifestar o reino de Deus àquelas pessoas. Veja, durante uma circunstância tão adversa, Paulo agora, com o seu testemunho, com o seu serviço,
com a sua alegria, através do cuidado de Deus, Paulo incentiva os outros a permanecerem firmes e também a pregar o Evangelho. E vai dizer, e o próprio Paulo reconhece isso quando nós lemos aqui, e ele fala que no verso 14 do capítulo 1 da carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olhando para esse texto e essa breve meditação, a pergunta é: como você tem reagido a esse tempo de pandemia? Você tem cruzado seus braços, enterrado a cabeça no buraco? Você tem lamentado a sua situação, murmurado, reclamado? Ou você tem aproveitado este tempo para transformar em oportunidades todos estes obstáculos? Ou você tem aproveitado esse tempo para incentivar outros irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor e a testemunharem a respeito do Senhor Deus? Como você tem reagido? Lamentando, reclamando, ou transformando obstáculos em oportunidade e incentivando os outros a permanecerem fiéis ao Senhor? O apóstolo Paulo fez tudo isso. A nossa irmã Fanny Crosby, você viu o testemunho dela no início, você viu o que disse a história a respeito dela, quando eu mencionei no início. Você pode pesquisar ainda mais sobre ela na internet. Você viu o que ela fez durante a sua vida. O desafio está em suas mãos, a decisão é sua. Vai ficar aí lamentando a vida, ou vai, como dissemos, arregaçar as mangas e lutar, e honrar e glorificar a Deus com a sua vida? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nesta oportunidade eu apresento ao Senhor cada pessoa que me acompanha. Deus, eu apresento estes irmãos e irmãs, essas pessoas, Deus, que estão colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor Deus, eu quero transformar este momento que estou vivendo, estes obstáculos que tenho enfrentado, em grandes oportunidades para honrar o Senhor e viver uma vida abundante conforme promete a Tua palavra. Eu quero, com o meu testemunho, Deus, incentivar outras pessoas a viver uma vida assim, uma vida diferente, uma vida que honre o Senhor, que fale do Senhor, que mostre ao mundo que tão sofrido que vivemos em nossos dias, que há esperança em Jesus. Deus, nos ajuda, e ajuda este irmão, esta irmã, abençoe as suas lutas, dê a eles sabedoria, Deus, para saírem dessa situação difícil que estão vivendo, para vencerem cada obstáculo que estão enfrentando. Deus, usa a Tua igreja e o Teu povo para ajudar uns aos outros a sermos vencedores, e nós somos vencedores, e mais que vencedores, porque Jesus venceu por nós. E assim como o apóstolo Paulo disse na mesma carta aos Filipenses, somos vencedores, porque Cristo venceu por nós, e Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é o que nos fortalece, e tudo podemos. Abençoe o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela sua presença. Hoje foi um vídeo mais longo. Que Deus te abençoe, nos ajude, assista o vídeo, compartilhe com seus amigos e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor Deus. Um abraço, até o próximo vídeo.